para essa discussão, que não me interessa aí. Bom, esse é o nosso 13º encontro, né, dos Círculos de Cultura, do Pacto EJA, né, como a gente costuma chamar, mas na verdade é o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, que está sendo realizado encabeçado pela CECADI, que era uma secretaria que tinha sido desfeita, né, no governo federal anterior, né? A CECAD, ela é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade, e agora que ela foi construída, entrou também Inclusão, então é CECAD com I no final. A CECAD, ela está responsável por três pactos, na verdade, né, três programas de valorização da educação no âmbito nacional. Tem o nosso aqui que a gente chama, né, para encurtar, de Pacto EJA. A gente tem o Pacto pela Alfabetização, que é o Alfabetiza Juntos. Tem a colega Rita aqui, que é PEC de Língua Portuguesa, junto com a supervisora a Ana Luísa, tá cuidando dessa parte. É um trabalho junto com as prefeituras. E a gente tem também o Pacto pela Recomposição de Aprendizagens, né? O Estado de São Paulo, ele adotou, né, e participa desse pacto. Em troca, ele recebe isenção fiscal, né, do repasse de alguns impostos, né? Meu nome é Thiago, eu sou formador regional aqui da Unidade Regional de Ensino de Jundiaí. Aqui em Jundiaí nós temos também o supervisor Marcelo, que é o nosso articulador, né? Ele cuida aqui da Unidade Regional de Ensino de Jundiaí e também de Bragança. Quinzenalmente, então, nós temos esses encontros. A gente está no 13º agora, né? Com esse tema Acolhendo as Diferentes Perfis da EJA. Na verdade, foi um tema que eu quis voltar, porque fala-se muito da questão da juvenilização da EJA, né? Hoje eu tenho uma EJA onde tem muito mais jovens do que pessoas mais velhas, mais idosas. É uma característica comum aqui no na nossa região, né? Quando a gente olha para esses dados para a região Nordeste, por exemplo, eu tenho ainda um nível de alfabetização baixo. Quando a gente olha aqui no Sudeste, o nosso índice de alfabetização é maior, mas a gente tem um número maior de jovens aí, adolescentes que não terminam seus estudos, seja no ensino fundamental, ou seja no ensino médio, principalmente, né? Então, a maior parte das escolas das EJAs que a gente tem são de ensino médio, exceto, acho que aí em Jarinu, né, abriu o fundamental, salvo engano, eu abri um termo agora, né, que tem só 9 estudantes, e a gente tem também em Itupeva, pessoal lá do Manuel José da Fonseca, a Thaís, ela não está aqui, mas daqui a pouco ela entra, porque ela está em hora de GTPC. Também tem fundamental em seriados e o pessoal do Adib, né? Tem lá alguns aluninhos do CDP, né? São poucos estudantes também, apenas duas professoras. Mas, no geral, o EJA, na nossa região, aqui na nossa diretoria, ele é de ensino médio. Então, a gente acaba pegando muitos esses estudantes que foram reprovando, acabaram se distanciando da escola, né? E aí, ao fazer 18 anos, vão lá e se matriculam na EJA, né? Para poder dar uma finalidade para os seus estudos. Vou passar dois vídeos bem curtinhos aqui. O primeiro é do Jovem Titãs, uma paródia que eles fazem com essa ideia de eles voltarem para a escola. É claro que os personagens são jovens, são teens, mas abre um espaço para uma reflexão interessante. Dá um play aqui. Hum.
Era só esse primeiro trechinho aqui. É engraçado, eu lembro que esse episódio saiu durante a época da pandemia, que a gente estava confinado em casa e tudo mais, né? E apesar das diferentes proporções, é um seriado para criança, os personagens teoricamente são adolescentes, né? Eles passam por essa miríade de sentimentos ou de emoções, o que é um jovem voltar para a escola, né? Muitos não enxergam como uma coisa ou como uma grande oportunidade, pelo menos principalmente no início dessa volta para a escola, né? Assim, carrega-se às vezes, muitas vezes um sentimento de culpa, né? De não ter conseguido finalizar os estudos, seja por qualquer motivo for, né? A gente trabalha a ideia daí como um direito que foi negado, a gente não faz juízo de valor, né? Mas principalmente a gente pensa que esse estudante tem o direito de poder ir lá finalizar seus estudos, né? E é engraçado porque o Robin ali ele fica muito emocionado, né? Ele começa a querer criar rótulos, trabalhar dentro daquela lógica que é muito comum lá dos Estados Unidos, mas a gente tem também a nossa própria lógica aqui, dos grupos e dos estereótipos que a gente tem dentro dos estudantes. E quando esse jovem está voltando, esse jovem de 20 e poucos anos, de 30 anos, está voltando para a escola, é justamente o que ele não quer encontrar, né? É justamente aquilo que o espantaria desse espaço. Se ele está voltando ali, muitas vezes ele carrega esse sentimento de culpa, quer dizer que o motivo para ele voltar e ter essa oportunidade de finalizar a educação é muito grande. Geralmente está relacionado à questão do trabalho ou uma possível oportunidade nos estudos, mas de forma geral sempre procurando uma qualidade de vida melhor, né? Mais uma vez eu trago um exemplo de uma prefeitura. As prefeituras, felizmente, fazem um trabalho muito bom, né, quando se fala com mídia, né? São os melhores exemplos que a gente tem para poder observar. Infelizmente, os estados estão muito para trás. A gente espera que a partir do ano que vem comece a mudar, né? Justamente por causa do compacto aqui. É uma matéria bem curtinha também, onde eles pegaram um centro de. Nossa, fugiu o termo agora, mas um centro de acolhimento para pessoas que estão em situação de rua e criaram um EJA lá dentro, né? E um dos estudantes que vai ser entrevistado aqui é justamente um jovem que está em situação de rua.
pessoal do Espírito Santo está de parabéns, assim, tanto na questão das campanhas quanto também dos projetos que eles desenvolvem voltado para eles. Eu sei que quando eu vou dar uma pesquisada, eu vou ler algum documento referencial, sempre aparece Espírito Santo, a capital, Vitória, né, mas também a cidade aí, uma cidade região metropolitana chamada Serra. E aí a gente tem esse dado alarmante aqui, ó, 73% dos jovens sem educação básica completa, eles querem voltar a estudar, mas esse voltar a estudar, às vezes, está cheio de empecilhos, né? Desses 73%, a gente não tem o número de quantos realmente conseguem voltar a estudar e quantos finalizam. A gente não tem, os estados em si, inclusive até as prefeituras, eles não conseguem ter um dado fidedigno de como que essa pessoa, esse estudante, ele termina ou se ele não termina a sua educação, né? A partir do momento que você sai da rede e você reinsere depois, os dados eles não se cruzam. Posso falar mais especificamente de São Paulo, espero até onde eu saiba. Não sei que tem alguma maneira nova de fazer esse cruzamento de dados. A matéria ali, essa, essa matéria que eu peguei do G1, tá? E eles fazem uma grande listagem sobre essa questão desses jovens quererem voltar, mas não conseguirem voltar, né? Então, os jovens que vocês têm nas suas escolas hoje são esses jovens que passaram por essa barreira da medo, da vergonha, da culpa, da questão da falta de horário, de tempo, e conseguiram se matricular. Às vezes eles vão faltar, né? A gente tem esse problema muito grande com a presença deles, com essa flutuação de presença, mas inicialmente, pelo menos, eles conseguiram já superar essas barreiras, né? Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é discutir um pouquinho sobre algumas práticas educativas aí, que são emancipadoras, que são críticas, pensar num currículo que vai partir da experiência concreta desses sujeitos. Eu não preciso nem falar para vocês que ali naquela experiência de EJA ali, o que está sendo utilizado com os estudantes que são moradores em situação de rua, não tem um lar fixo, né? Mas mesmo assim está se trabalhando pesquisa participativa e também trabalhando a partir dos temas geradores que essas pesquisas acabam desenvolvendo, acabam criando, né? Então, aqui rola uma problematização, porque a gente tem essa questão da juvenilização na e da EJA, né? Essa mudança de perfil de estudantes que a gente vem tendo ao longo aí posso dizer, da última década, pelo menos, ou os 15 anos, no mínimo, né? Em que eu tenho mais jovens do que pessoas mais idosas ou com mais idade, né? Então, quando pensamos na EJA e suas juventudes, precisamos compreender que juventude é essa. A gente tem uma noção muito vaga de juventude, muitas vezes. Eu vou trabalhar aqui com uma noção que é do Pierre Bourdieu, né? Qual que é a cultura dessa juventude que está agora se reinserindo na educação? Qual que é a perspectiva de futuro desses jovens, né? O que que a escola acaba representando, como eles enxergam a escola, né? Que lugares que essas pessoas ocupam na escola, né? A gente tem escolas com características diferentes, né? Mas é comum eu ter ensino regular e o EJA rodando junto, né? O pessoal do EJA, algumas vezes, fica lá nas salinhas do canto, lá separado, né? E principalmente pensar em valorizar o convívio desse jovem com as outras gerações, né? Em vez de eu entender como um ponto de conflito, de dificuldade, é pensar no que a gente tem de potencialidade em relação a isso. E, por último, reconhecer esse jovem como sujeito de direitos universais, relacionais e também singulares, né? Então, eu peguei como referência uma carta pedagógica da professora Nívia Zanardo. O mestrado e o doutorado dela foi sobre juventude na EJA, na Grande São Paulo. Ela é mestre e doutora em educação pela PUC de São Paulo, ali o campus de Monte Alegre. E também peguei como referência. Nossa, fugiu o nome do autor agora, tá no finalzinho, mas eu peguei mais dois autores como referência também, né? Então, ela fala ainda no mestrado dela, né? E essa presença dos jovens, ela não é um fenômeno tão recente, sempre teve jovem na EJA, mas que os números aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, né? E aí traz essas dificuldades que muitos coordenadores já apontaram para mim, né? Eu tenho um estudante ali que é de um perfil diferente, tem certos problemas com questão de comportamento, respeito de horário, né?
que destoam muito dos estudantes mais velhos, vamos dizer assim. E que isso muitas vezes gera conflito dentro da sala de aula, conflito até com os próprios professores, né? Para entender um pouquinho mais o que é essa juventude, eu gostei muito de uma fala do professor da UFF, o Capelano, que diz assim, né? Todos nós já fomos jovens, né? Mas para entender essa juventude de agora, a gente precisa se debruçar um pouco sobre ela, porque é uma juventude diferente da juventude que a gente teve, né? A gente tem uma juventude que está muito ligada à precarização do trabalho, ou à uberização do trabalho, como muitas pessoas falam, né? A gente tem uma geração que tem acesso muito grande à tecnologia, mas como usuários apenas, né? É um acesso à tecnologia sem ter um conhecimento básico de como que ela funciona, de como esses algoritmos funcionam, e essas pessoas são só enxergadas como consumidores, né? Então acontece uma propaganda e uma venda até de produtos e serviços extremamente predatórios para essas pessoas. Não é à toa que no Brasil as casas de aposta online aí, os cassinos online acabaram virando um terreno muito fértil, né? Onde arrecada-se bilhões e bilhões nesse mercado, né? Eu tenho um colega que trabalhando como advogado em uma casa de aposta, ele fala das dificuldades que é de você travar as pessoas para que elas parem de jogar quando elas já estão perdendo tudo e mais um pouco, né? Então, o Pierre Bourdieu, né, para quem não conhece, ele nossa, eu não vou lembrar a formação inicial dele, se não me engano, é sociólogo, né? Mas ele é um grande nome ligado à educação. Trabalhou já com vários temas, geralmente ligados à educação. Já veio para o Brasil, inclusive, acho que umas duas vezes. Eu vi ele em 2012 aqui, né? E geralmente ele é citado assim, quase como um dos nossos gurus modernos da educação. E para falar de educação, ele fala, tenho que falar sobre o público que essa educação é destinada. Então, para ele, né, o jovem, né, o juventude, ele sempre vai considerar como uma construção social. A juventude que eu tenho hoje, nesse contexto, nesse processo que a gente passa, é diferente de outras juventudes que eu tive em outros contextos e em outros momentos. Então, é uma construção social e é uma construção histórica. Eu não consigo cravar muitas características universais, porque conforme o tempo vai passando, essa juventude vai mudando, né? Então, ele argumenta que a juventude, ela possui valor em si mesma, da mesma maneira que a gente fala sobre os nossos estudantes. Olha, eu trato criança como um ser, como um sujeito, como alguém que, até aquele momento, pode estar em desenvolvimento, mas é um ser em si, é uma pessoa, tem seus direitos e precisa ser reconhecida dentro disso, né? E essa juventude, ela é muito influenciada por vivências individuais, né? Mas também pelo meio social onde elas estão inseridas. Geralmente a gente está falando de uma juventude que é periférica, que vai conviver com a violência, que vai conviver com a falta de direitos básicos, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho e por aí vai, né? E aí ele diz que essa juventude tem dois tipos de juventude, tem duas condições. Eu tenho aquela juventude que vai ter acesso à escola, que vai ter acesso ao brincar, que vai ter acesso a um capital cultural e material também, que vai ao cinema, que vai viajar, que vai no teatro, não vai se preocupar se tem comida ou não. E, por outro lado, eu tenho os filhos da classe trabalhadora, que muitas vezes são obrigados a trabalhar muito cedo, né? Não tem, muitas vezes, um lar como o lar, né? A casa como um porto seguro, né? E que, né, inevitavelmente acabam abandonando a escola, né? Esse espaço educativo para trabalhar, ou muitas vezes porque elas não conseguem se adequar dentro do sistema e vão repetindo e vão tendo problemas. Acaba aparecendo também dentro da nossa educação de jovens e adultos, né, pessoas que tinham problemas ou dificuldades de aprendizagem que não foram sanados, né? E por que que esses estudantes vão voltar a EJA, então, depois de se afastar por algum tempo, né? Bem menos tempo do que em relação às pessoas mais velhas, né? A Nívia Zanardi, na pesquisa dela, ela destacou alguns pontos. Primeiro, a questão, né, antiga da reprovação, pelo menos nos finais de ciclo eles reprovam, sabe, né? Início e final do ciclo, né, sexto ano, nono ano, e o próprio ensino médio também, né? E
a ideia é que eles tentem fazer essa conclusão desses estudos, geralmente de forma rápida, para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, ou para dar uma continuidade nos estudos. E um segundo ponto é essa questão do trabalho, né, dos estudantes precisarem trabalhar, a oferta de ensino noturno vem se reduzindo cada vez mais, principalmente na nossa diretoria, né, a gente temos poucas escolas, né, com ensino noturno, então se o estudante não consegue encaixar a carga horária dele lá numa PEI de 9 horas, ou até mesmo numa regular, que é só o período da manhã, ou uma PEI de 7, e ele acaba desistindo, e só que aí ele acaba voltando para a rede depois para tentar finalizar. E por último, ela coloca os estudantes que cometeram atos infracionais, né? Então, foram conduzidos aí para a Fundação Casa, não conseguiram terminar nem dentro da própria fundação, e aí eles acabam precisando voltar e acabam sofrendo também, de uma determinada maneira, alguns preconceitos, né? Então, é um perfil muito diverso, né? Eu tenho uma pessoa que é jovem, tem um referencial de mundo bem diferente das pessoas mais idosas, não tem, fala assim, idade não quer dizer maturidade, mas geralmente, né, as pessoas que têm um pouquinho mais de idade têm um pouco mais de paciência, têm um pouco mais de tranquilidade para poder executar as coisas, tem que dá para resolver bastante coisa na conversa, né? E quando esses estudantes mais jovens eles acabam chegando na escola, acaba tendo esse estranhamento, né? Ela colocou aqui, né, que eles acabam sendo vistos como pessoas que podem causar tumulto ou que desafiam as normas e, por muitas vezes, podem ser alvos aí de preconceitos ou percepções bem negativas, né? Principalmente pelo olhar escolarizado que nós, professores, temos, né? A gente, como professor que já trabalha no ensino regular, a gente tem uma ideia do que seria esse aluno ideal, que na verdade não existe, que é a pessoa que fica quietinha, sentadinha, ela ouve tudo que a gente faz as atividades, faz a prova, tira um 10 e fica feliz. A gente não tem esse estudante, não tem esse aluno. Nem no ensino básico, fundamental um nem no 2 nem no ensino médio. São pessoas que trazem uma carga, vamos dizer assim, uma pequena experiência de vida aí, tem suas dificuldades, tem seus problemas e tudo acaba desagando na escola. E a gente sabe que a escola é o grande aparelho estatal do governo. Geralmente a primeira coisa que chegou em muitos bairros, aqui a única coisa que tem dentro dos bairros é uma escola. Às vezes você não tem uma UBS, você não tem nada, né? É só a escola que está ali, então ela acaba virando um ponto de referência, mas que ao mesmo tempo não tem infraestrutura nem pessoal especializado para poder dar conta disso. Mas o que ela chama a atenção aqui é para que os profissionais da educação que estão envolvidos ali, professores, coordenação, vice-direção, direção, tente superar esses olhares que ela vai chamar de escolarizados, que não ajudam a entender quem são esses estudantes e que lugar que eles estão ocupando ali dentro da sociedade. Aí a gente olha assim, o cara veio aqui e me causou algum tipo de problema aqui, comum. A escola não é para ele, não. Ele já provavelmente ouviu isso quando ele era adolescente também e não conseguiu finalizar esses estudos. Assim, não, a escola pode ser para você, né? Ela é um ambiente aberto. Claro que a gente tem a questão do respeito, a gente tem a questão da ordem, mas principalmente não olhar esse estudante, ter um pouquinho de paciência com ele e não ter esse olhar escolarizado desse estudante perfeito que não vai existir. Ah, mas ele já é adulto, deveria saber. Não sabe. A gente fala isso para o professor, né? A gente fala, professor, você é profissional, passou no concurso, deveria saber que você tem que entregar seu plano de aula, mas o professor não entrega, né? Então, e como que a gente faz para superar, então, esse olhar, na opinião da Nívia, né? Como que só falar é fácil, né? Não olha a pessoa assim, beleza, mas as percepções elas vão sendo construídas, elas são até relativamente difíceis de ser desconstruídas, né? Então, ela diz que é preciso ter um novo olhar e que esse novo olhar tem que partir de um currículo, né, que reconhece que existe uma complexidade da existência no mundo, assim. Não é simples viver, é difícil, né? A gente sabe que é muito difícil viver nesse mundo e nós, né, que conseguimos ter acesso a uma educação, temos um trabalho, temos um salário não muito bom, mas pelo menos estável, todo mês ele pinga na nossa conta, a gente está dentro de uma categoria que é o que muitas vezes os estudantes querem, né?
Eles não têm as seguranças que nós temos. A gente muitas vezes projeta nesses estudantes, você tem que fazer isso, 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 mas ele não tem ainda, como posso dizer, os requisitos básicos para poder chegar onde a gente acha que é o potencial dele, né? Então, ela fala que é muito necessário que eu utilize, né, uma ferramenta, no caso aqui vai ser a pesquisa participativa, para compreender um pouco o presente, compreender um pouquinho a realidade, quem são essas pessoas, para aí sim entender como que eles estão inseridos nesse meio social, político, econômico, e fazer uma reflexão dos motivos pelos quais eles são tratados da forma que são pela sociedade, né? E tentar valorizar um pouquinho dos conhecimentos e das experiências que eles têm. Apesar de serem jovens, eles têm alguma experiência de vida. E aí a gente faz um recorte para as mulheres. As mulheres elas sofrem muito mais desse quesito porque sofrem muito mais preconceito, muito mais violações e violências, e é muito comum a gente, o que ela vai chamar aqui de vida histórica, né, de mulheres que foram proibidas de seguir a sua escolarização, por exemplo, né? Foram proibidas ou tiveram essa escolarização negada e que estão voltando agora para a escola para poder terminar esses estudos. Então, quando a gente faz alguns recortes, a gente percebe que se você fizer o recorte voltado para a questão de gênero, então a gente percebe que assim, quanto mais tempo as meninas ficam na escola, maior a chance delas finalizarem, diferente dos meninos. Se eu fizer um recorte racial, por exemplo, a gente percebe também que as pessoas negras e pardas têm uma probabilidade muito maior de não finalizar os seus estudos. Então também é uma divisão histórica que a gente tem, né, que é o final do nosso processo longo, processo de 3 séculos de escravidão, a população negra ficou praticamente abandonada à própria sorte. E quando eu faço recorte das mulheres, né, a gente fala, né, teve a emancipação das mulheres e tudo mais, né, mas essa emancipação foi muito voltada para as mulheres que eram das classes altas. A mulher pobre, ela sempre trabalhou. E por sempre trabalhar, ela sempre teve essa dificuldade de conseguir manter qualquer tipo de estudo. Sempre quando cai esse tema, eu sempre lembro muito da Carolina Maria de Jesus, porque ela é uma pessoa com muito pouca instrução, conseguiu ressignificar muito do que era viver, né, e falar bastante da própria realidade, né? E aí a gente entra nessa questão do currículo, então. Como que eu vou apresentar em uma prática educativa, ou práticas, né, para um currículo crítico libertador, se na verdade eu já tenho um currículo que eu sou obrigado a fazer a adaptação dele, e é um currículo que muitas vezes não conversa nem com o jovem que está no ensino regular ali, que está no ensino médio regularmente, né? Então, ela conta que para nós, que somos profissionais da EJA, né, a gente precisa ter sim esse comprometimento, né, com as pessoas mais pobres, com as camadas populares, que a gente se inclui também, inclusive, somos todos salariados, né? E que se a gente quer pensar numa sociedade mais democrática e tentar combater essas formas de exclusão, a gente precisa pensar e repensar esse espaço educativo. É um desafio muito grande, mas a base dele, ela aponta que é pensar num currículo que é elaborado de uma forma coletiva e que vai envolver os estudantes dentro desse processo educativo. Ela dá 3 princípios para que esse currículo seja criado. Primeiro é ético. Preciso ter ética na defesa de uma vida digna para todos, e não só para aqueles que eu acho que merecem ou não merecem por comportamento X ou outro, para a gente não ficar julgando esse estudante, dar uma oportunidade para ele, né? O segundo ponto é o ponto de vista filosófico. É se preocupar mesmo com a pessoa, com o ser humano, é bem freiriano nesse sentido, né? E por último é o político, né? Pensar nessa superação desse processo de exclusão e de dar um mínimo para essas pessoas, entender que a educação, e principalmente a EJA, é um direito, né? E aí ela já encaminha para as ações. Pô, o que que eu faço de ação, então, para tentar, de uma melhor maneira, fazer a inclusão desses jovens aqui, né? Que são de todos os estudantes, mas também desses jovens que estão causando, às vezes, um pouco de tumulto, que não estão seguindo as regras, que não entenderam ainda ou não desenvolveram toda essa maturidade para trabalhar com a EJA, né? Das especificidades da EJA. O primeiro ponto que ela coloca é fazer uma escuta desses estudantes, é ouvir um pouquinho do que eles têm para falar. Se eu quero entender o contexto, se eu quero fazer ligações, se eu quero fazer uma reflexão,
não tem como eu, como educador, fazer essas imposições, né? É justamente ao contrário, é fazer essa escuta atenta dos estudantes. A ferramenta Mister, que é utilizada nesse sentido, é a pesquisa participativa, através do questionário, através da fotografia, através de outros meios, né? Porque através dessa escuta ativa é que a gente vai entender quais são as situações ali que limitam muito da vivência dessas pessoas, que comprometem que elas tenham uma existência digna em relação ao trabalho, em relação à saúde, ao transporte, aos direitos como um todo, né? Então, para construir essa prática educativa, tem que partir de uma escuta ativa. Eu tenho um comprometimento dentro do currículo, dentro da área que eu estou lá, pode ser matemática, língua portuguesa, história, seja lá o que for, de trabalhar ali conceitos que são caros, que são importantes, que esses estudantes saiam com esses conceitos, né? E com essas temáticas. Mas se eu não fizer uma escuta ativa, né, pela pesquisa que ela realizou lá no doutorado dela, eu dificilmente vou conseguir atingir esses alunos, né? E aí ela diz assim, eu tenho que trabalhar em dois âmbitos, dois níveis, na verdade, depois que eu faço a escutativa e eu recebo a fala desses estudantes. O primeiro âmbito é no micro, né? É aquilo que relaciona o que está acontecendo imediatamente ali, geralmente é no âmbito municipal, vamos dizer assim. E aí eu tenho o âmbito macro, pensando em ampliar melhor essa compreensão do contexto que a gente está inserido, né? E para poder fazer essa interpretação desses contextos, tanto no micro e no macro, a gente parte aí, claro, de conhecimentos históricos para entender o porquê que a saúde no município não é boa, para entender por que que o transporte, nós que moramos em cidade do interior, né, o transporte é uma porcaria, né, passa um ônibus a cada 1 hora, de domingo nem tem transporte. Lembro da época que eu ia para Itatiba de ônibus, aí tiraram. Acho que, se não me engano, tem 3 ônibus que passam aqui por Louveira, né? É um de manhã, um meio-dia e um à noite, que é o Fênix. Ele vem, passa por Louveira, pega Anguera e depois vai para Campinas, né? De como que a gente sofre por essa falta de transporte e vários outros direitos que acabam sendo negados, né? Então, a ideia aqui, né, é que ela diz, né, ó, a partir dos conceitos históricos, é auxiliar na elucidação das contradições da realidade e na conexão com as condições concretas daquilo que pode ser feito. É muito fácil, às vezes, enumerar aquilo que me limita, aquilo que me atrapalha, que me impede de seguir, mas e quais são as condições concretas que eu tenho aqui para poder romper essas barreiras, de forma individual, de forma coletiva? A escola se apresenta como uma delas, né? Então, a escola se apresenta como um passo, vamos dizer assim, para uma melhor oferta de emprego, uma melhor condição de trabalho, ou para uma continuação dos estudos, né? Algo que leve para aquilo que a gente chama de transformação social. Então, aqui ela deixou alguns pontos do que ela tinha trabalhado na região ali do Santo André, principalmente, né? Mas algumas escolas do ABC também. Então, sempre trabalhar a questão do diálogo, ela colocou individual em grupo, na pesquisa participativa sempre é em grupo, né? E a realização de algumas assembleias também com esses estudantes, né? Ela dividiu as práticas dela lá em temas geradores, né, de ciência, cultura e trabalho. Como era uma região muito periférica e o hip hop era o que imperava na época, né? Então ela utilizou a linguagem do hip hop, os quatro elementos. Eu coloquei grafite ali, mas o grafite faz parte do hip hop, né? A questão de pintar murais, fazer grafite, de fazer a dança. E também tentou oportunizar para os estudantes algo que quebrasse um pouco a rotina do que eles estão acostumados do que é uma escola, né? Que foi visitar o teatro e trabalhar com literatura de cordel, principalmente com eles, né? Na escola, ela pegou espaços que eram coletivos e deixou esses espaços abertos para os estudantes. Eles podiam acessar desde que, claro, fosse para pesquisar, fosse para estudar, não para ficar usando celular ou qualquer outra coisa do tipo. Então, tinha regrinhas para poder estudar esses trabalhos, perdão, para liberar esses espaços. E, por último, ela conseguiu, né, e foi uma ação isolada, né, mas junto com a Secretaria Municipal de Educação de Santo André, a disponibilização de alguns cursos profissionalizantes para que esses estudantes pudessem finalizar o ensino médio, sair com o curso profissionalizante e ser encaminhado aí para outros trabalhos, né?
Aí ela disse que para poder fazer todas essas ações, ela precisou trabalhar essas categorias, né? Então, eu tive a escuta ativa, eu tive as ações mais dentro do ambiente escolar, procurou algumas parcerias por fora também, e ela fala assim que 3 pontos ela nunca deixou de perder de vista. Ela, eu digo ela, mas na verdade são um grupo de professores, né? Essa questão da humanização, porque eu acho isso é uma coisa que me pegou muito quando eu estava lendo, assim, porque a gente vive um mundo muito desumanizado e a gente pega estudantes que se acostumaram a não ter serviços, a não ter um atendimento a coisas básicas, que são direitos, estão lá na Constituição, estão em trocentas leis, e isso causa um dano, uma percepção muito errada sobre como que é a nossa existência aqui nesse planeta Terra, né? Ou na cidade onde a gente vive. Então você se acostuma a não ter ônibus, você se acostuma a não ter um emprego que pague os seus direitos como deveria ser, você agradece quando o cara te paga o seu salário em dia, né? Você se acostuma a não ter educação, a não ter saneamento básico, a faltar água, porque as coisas são dadas assim. E você não tem ferramentas para poder questionar essa realidade, ou tentar pelo menos compreender ela, e muito menos de tentar mudar essa realidade, né? Então a gente acaba caindo dentro de um ciclo vicioso. Então ela fala desse processo de humanização, que não vou dizer despertar, mas essa reflexão sobre o espaço que a gente vive, sobre o papel da escola, que vai ajudar essas pessoas a entenderem que eles são seres humanos de direitos, né? E que esses direitos eles precisam ser muitas vezes conquistados e quando a gente bobeia, eles são tirados de nós, né? O mesmo que esteja lá marcado na Constituição, isso não é garantia que eu vou ter água encanada, esgoto na minha casa, energia elétrica e por aí vai, principalmente nas regiões periféricas, né? Então, as pessoas passam por um processo de desumanização muito grande. É muito comum você conversar com estudante periférico assim, ele fala das cidades maiores, né? Você vai conversar com o pessoal lá de Goiânia, não, cidade é Jundiaí. Aí fala com o pessoal de Jundiaí, não, cidade é São Paulo, tem tudo. E eles sempre acabam fazendo uma ligação é, na questão do consumo. Ah, lá é cidade porque lá eu consumo um McDonald's, lá eu vou no shopping. E isso não tem nada a ver com direito, né? Porque eu preciso ter dinheiro para poder consumir, para poder confunde-se a ideia de ser cidadão, ou de ser exercer, ou de ser estar no mundo com a ideia de consumir algo. E na verdade não é isso que determina se você é uma pessoa ou não, né? A sua capacidade de consumir. Esse processo de desumanização ele é muito grande, é muito pesado, acontece. E ela diz que para pensar nessas ações, a gente tem que pensar nessa questão da humanização desses estudantes, sim. Ela fala também, aí ela cita o Paulo Freire, eu não coloquei aqui, mas ela fala da amorosidade. No sentido assim, não é de a gente ficar de conversinha com o aluno, de abracinho, nem nada do tipo, mas por respeitar eles como pessoas, respeitar principalmente a nossa profissão e saber qual o peso que uma educação de qualidade traz para a vida das pessoas, que a gente se preocupe com que eles estejam lá, claro, cumprindo regras, tendo condutas extremamente específicas, sendo bem taxativo em relação a isso. Eu gostei do dia que eu fui lá com a Fabiana, que a Fabiana já olhava os alunos, já ficavam espertos, já sabe que estou aqui na escola, estou aqui para estudar e tudo mais, mas ao mesmo tempo chega lá na escola, tem uma merenda, é bem acolhido, se sente seguro para estar nesse espaço, né? E ela finaliza, né, dizendo que eu preciso, né, usando Freire, né, eu preciso ter esse primeiro passo, que é essa leitura da realidade, para poder chegar nas outras ações que eu quero fazer. Senão, não tem como. Senão, não, né, segundo ela, eu não tenho uma mudança concreta para essas pessoas, nem para quem está lecionando, nem para quem está aprendendo. Vira só uma seleção arbitrária que o professor faz ali dos conteúdos e que ele reproduz para o estudante tem que aprender ou decorar, ou seja lá como for, né? Então, e por final ela faz alguns apontamentos aqui que eu acho bem interessante, né? Fala que a abordagem com música, com teatro, com dança, na verdade, assim, também defendo isso. Eu acho que a arte ela traz bastante reflexão, ela faz a gente parar a loucura do dia a dia, muitas vezes, a rotina que a gente está, aqui de trabalho e preocupação em tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que pagar as contas. A arte ela abre um espaço, assim, abre um pedacinho ali
espaço no nosso dia, no nosso tempo, quando a gente tem essa conexão e faz a gente parar para pensar, para refletir, para ver que há outras possibilidades de se viver a vida, que não é só trabalhar, dormir, e trabalhar de novo, e trabalhar de novo, e pagar conta e por aí vai. E também que é necessário trazer para a sala de aula a tecnologia. Esses alunos eles usam muito, né? Os jovens eles usam muito celular, usam muito rede social, mas eles não sabem como funciona o algoritmo que faz ele viciar no negócio dele. Ele não usa essa ferramenta de forma crítica, ele é apenas um consumidor. E a gente sabe que os algoritmos modernos eles fazem o quê? Eles gostam de jogar conteúdos extremamente radicais, de radicalizar a pessoa, porque é justamente na radicalização política dessas pessoas que eu consigo encontrar mais engajamento. Numa era em que a inteligência artificial aí faz post fake, faz vídeo fake, faz tudo fake, as pessoas se radicalizam ainda mais. As empresas lucram bilhões, porque estão passando, vendendo os dados do usuário, já que o acesso é gratuito, né? Você acaba virando produto. E as consequências reais que a gente tem são nefastas, né? De um radicalismo político extremamente exacerbado, né? Então, eu não vou lembrar agora a matéria, mas o Intercept ele fez uma tradução de uma matéria lá do Reino Unido que um cara de meia idade, uns 35 anos, abre uma conta nova e começa a utilizar lá o YouTube. Em questão de horas já estavam aparecendo coisas sobre Red Pill, falando mal sobre as mulheres, sobre terraplanismo e várias outras loucuras que a gente tem que lidar aí diariamente, né? Então mostra que a rede social ela tem um poder muito forte, né? E uma influência muito forte dentro dos nossos estudantes. Então, assim, o ideal é que a gente utilize essa tecnologia, mas que a gente consiga utilizar ela de forma crítica, né? É, por fim, né, que o jovem tem essa procura para a escola, né? Esses conhecimentos escolares para tentar uma melhor vaga de emprego, garantir uma sustentabilidade financeira, né? E principalmente que é muito importante criar esse espaço de diálogo, de escutativa, para que eles acabem se sentindo parte da escola, principalmente os jovens. E eu falei por fim, mas tem uns encaminhamentos aqui, né? Então, olha só que interessante, ó. Como educador das juventudes, é essencial entender como essa juventude contemporânea, que é diferente da juventude que eu tive, a juventude que vocês tiveram, constrói sua identidade em um mundo globalizado, influenciado por fatores sociais, culturais e tecnológicos. Além de analisar as expectativas dos apoios jovens brasileiros em relação ao setor profissional e pessoal, considerando as mudanças no mundo do trabalho na sociedade. A gente tem uma maneira de trabalhar antes da reforma trabalhista, outra maneira depois, os aplicativos, os aplicativos e por aí vai. E a ideia é tentar desenvolver com eles, né, habilidades de pesquisa, análise crítica e expressão criativa, ao explorar e apresentar suas visões sobre a juventude contemporânea e também a sua leitura de mundo, né? Deixa eu só parar aqui essa apresentação. O pessoal do IFAR, eu vou postar para vocês, eles até mandaram para mim, acho que eu não abri aqui. Mas falou assim, pô, Thiago, falou um monte de coisa aí, né? Os alunos falaram assim, professor, falou um bolão aí, mas e aí, o que que fica de prática mesmo, né? Para eu poder realmente trabalhar com esses estudantes aí. É claro que o encaminhamento aqui está muito voltado para pesquisa participativa, né? Mas, ó, elas fizeram um material super legalzinho e compartilhar a tela mesmo. Aqui, ó. Deixar aqui. Onde eu tenho algumas ações mais práticas para poder realizar com esses jovens. Tá aqui no finalzinho. Aqui, ó. Então, tem algumas sugestões de atividades para se trabalhar com esses jovens, né? Promover o debate em sala de aula sobre direitos dos jovens na sociedade atual, né? Trabalhar esse tema da juventude, mesmo que seja de forma transversal, né? Eles colocaram a criação de um blog aqui, achei a criação de um blog um pouco datada, né? Hoje não se acessa mais um blog, mas de uma rede social, de um perfil específico que represente a EJA, é interessante. Eles colocaram aqui que é uma ideia que eu gostaria, sou meio suspeito, porque eu gosto muito de cinema e tal, uma área que eu trabalhei, precisei muito quando estava na faculdade, né? Mas a criação de um pequeno documentário que fale sobre
sobre eles, sobre a cidade, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Nada muito, assim, também muito custoso, algo que dê para fazer com celular e editar e fazer dentro da própria escola também, né? Oficinas, né, que saiam do padrão básico da aula, mas que usem os conhecimentos aí da língua portuguesa, ou da matemática, da história, né, que trabalhem com a questão da música ou da poesia. Eu gosto muito de slam, né, a gente tem algumas escolas que promovem slam. Eu nunca vi uma escola de EJA aqui na nossa região trabalhar com slam. Em São Paulo tem uma escola ou outra que faz slam, que faz a poesia, né, promover as rodas de conversa, né, com alguma regularidade para poder escutar e ouvir um pouco deles também, né? A pesquisa de campo aqui basicamente já é uma pesquisa participativa um pouco mais aprofundada, vamos dizer assim. Tem também, eu achei legal, eu lembro quando eu estava no ensino básico, lá no Fundamental 1, a gente tinha um diário com a professora de língua portuguesa, tem esse diário até hoje, né? Mas eu achei a proposta interessante também de se criar um diário para poder compartilhar essas experiências e tudo mais. Dá para se criar um diário, desde utilizar a- o caderno mesmo, o físico, até um diário eletrônico. Quando eu estava fazendo especialização na UFABC uns anos atrás, a gente utilizava um diário eletrônico chamado Penzo, né? Eu vou encaminhar esse documento aqui para vocês também, mas eu queria, findada, né, a apresentação aqui, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Fabiana sempre tem algumas contribuições legais para trazer sobre esses temas, né? Mas vocês viram, né? A carta pedagógica que eu escreveu, que eu acabei me baseando, ela versa muito sobre essa questão de assim, olha, eu consigo sim integrar essa juventude, e uma das ferramentas que eu posso usar para isso é justamente as pesquisas participativas para poder chegar nos temas geradores, para que aí, a partir desse tema gerador, eu consiga fazer a abordagem específica dentro de cada matéria. É, vou pedir perdão, colega do Zamboto, eu não marquei seu nome. Pro, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É Priscila Formaggio. Ah, Priscila. Certo. Perdão, tá, Priscila. Priscila, eu sei Pro, que me você pegou o desculpa negócio andando, o né? entra e Porque sai. é, a gente já está desde o começo do ano fazendo esses encontros e tal. Infelizmente, agora, esse segundo semestre, o pessoal está faltando muito. Não- não- Já passei para a supervisão, fica, assim, a gente falou, né, o trabalho aqui com o Pacto EJA, que a gente fala, né, ele é um trabalho de qualificação, de discussão, né, um espaço aberto, e a etapa que nós estamos agora nesse segundo semestre é da aplicação que a gente chama de pesquisa participativa. O que é pesquisa participativa? Ela visa ser uma ferramenta para para atacar a principal dificuldade que o professor da EJA tem, que é justamente fazer a adaptação do currículo, que é do ensino médio, para o EJA, né? O professor sempre tem que fazer essas escolhas, né? Por nós não termos um material, para a gente não ter um currículo, não ter um escopo de sequência nosso, nem nada. A secretaria, ela prometeu que no ano que vem ter materiais e ter alguma coisa, mas ano que vem é só ano que vem, né? Eu estava conversando com alguns professores lá do 15 de outubro, eu falei assim, olha, se a gente for esperar até o ano que vem para que venha alguma coisa, a gente não sabe nem qual é a qualidade, nem se vai vir. A proposta ela é para ser feita agora, nem muito tarde, e acho que também nem muito cedo. É dentro das possibilidades que a gente tem. Então, a pesquisa participativa ela é feita de várias maneiras, mas as duas que eu trabalhei aqui é trabalhar com questionário com os estudantes para que eles falem da vida deles, falem da experiência e tudo mais. Isso me traz vários dados. Aí os professores eles vão refinando esses dados, e tem algumas técnicas, né, para a gente conseguir chegar nos temas que mais aparecem, vamos dizer assim, né? Geralmente são coisas ligadas à saúde, à educação, trabalhos, podem aparecer de uma maneira ou de outra, é claro, até de uma maneira diferente entre as turmas. E a partir desses grandes temas que a gente chama de tema gerador, o professor ele cria o que a gente chama de contratema, ou seja, o que o meu componente, a minha matéria, a minha disciplina tem para acrescentar em cima desse tema.
pode parecer muito complexo, assim, e a gente fala, às vezes, as pessoas às vezes ficam meio assim, não, como assim, Thiago, né? Pô, mas isso daí dá certo mesmo, né? Nossa, é do Paulo Freire essas ideias, então, assim, felizmente a gente tem muitos bons exemplos de prefeituras, né, de cidades grandes, né? Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo tem, não em todas as escolas, infelizmente, mas eles costumam fazer também. O pessoal do Espírito Santo também, que eu usei o videozinho lá no começo, né? Por exemplo, se eu caio uma questão sobre a falta de acesso à saúde, esse é um tema gerador. Então, a ideia é que todos os professores trabalhem com esse tema de saúde. Então, eu sou professor de matemática, eu vou trabalhar lá, sei lá, porcentagem, fração, então, porque vocês têm muita dificuldade, equação de primeiro grau. Eu sempre vou aliar esses conceitos e essas temáticas ao tema de saúde. Eu acho que eu falo assim, pô, o professor de matemática enfia a matéria dele em qualquer lugar, assim, com um pouquinho de criatividade. A gente que já é de humanas, assim, acho que geografia é bem tranquilo também. História que já tem que ter um pouco mais de cuidado, fazer uma curadoria para poder fazer as ligações. Mas a proposta é essa. Eu postei lá um material no grupo, peço que você dê uma olhada. No seu caso, você escola um pouco mais devagar, porque vocês acabaram de chegar. Eu pretendo marcar uma visita no ATPC, se não me engano, é de quarta-feira à noite, né? Que tinha falado, né? Essa semana, agora não tinha como, porque eu fui no 15 de outubro lá em Campo Limpo ontem, mas eu acho que no dia 1 é possível eu estar aí, às 7 horas da noite, né? Você tinha falado para mim, né? Eu troco o horário aqui na diretoria, agora a gente pode fazer isso, antes a gente não podia, por isso que... Mas eu troco o horário aqui na diretoria e dou uma passada, porque aí converso presencialmente com você. Na semana passada eu estava lá com a Fabiana, que é colega do Antônio Dutra. A gente foi legal de conversar, os professores também ter esse contato. E assim, é uma proposta para fazer essa ação e estar junto com vocês aí, coordenadores e também com os professores, não deixar ninguém desamparado. Não é, não é uma forçação de barra, né? Se eu tenho que fazer dessa maneira, não. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de poder fazer e de experimentar, né? E de pensar de encarar isso de uma outra maneira, né? A gente pode sim colher frutos, né? Eu falei, eu sou meio suspeito para dizer, porque tudo que eu li, tudo que eu vi, apesar das dificuldades iniciais, às vezes do ensinamento do professor e tal, os resultados são muito positivos, assim. Tem algumas escolas que fazem há muito tempo, né? E a ideia do pacto foi essa, foi de trazer as discussões, de trazer os temas, para que vocês possam levar até os professores, né? Então, a gente falou da juridinização aqui, que é uma problemática muito grande, mas que a gente também pensa em criar ações específicas. Mas, ó, eu falei demais, o professor de história fala muito. Gostaria que vocês falassem um pouco antes da gente encerrar. O Thiago, boa tarde. Boa É, tarde. foi muito legal, sabe? Porque o retorno depois com as professoras foi bem bacana. Porque assim, depois a gente conversou com a Vitória, né? Que não tinha participado, que é só ela que não tinha participado, a gente conversou com ela. E eles acharam elas, né? Acharam interessante porque parecia que estava muito solto as coisas, né? Parecia que estava Uhum, muito solta. E assim, eu transmitia, né, o recado, as falas, mostrava os uhum, vídeos lá, a carta e tudo. sim. E elas entendiam, mas parecia que entendia e não entendia, né? Entendia, mas não entendia, assim. Estava muito distante, né? E aí na sua fala lá, meio que fechou, né, aquilo que a gente já tinha conversado, e elas Uhum, entenderam, né? Até que ela ainda falou, nossa, a gente estava meio que começando a fazer algo que a gente nem sabia que era nesse esquema, né? Quando você disse que aquilo ali poderia se tornar um tema gerador, mas que o interessante é que venham deles, né? Então, que é o que a gente isso. vai fazer, que venham deles. Mas, assim, eu achei que foi bem positivo, né? Uhum. Essa fala e elas gostaram, né? Ficou assim bem, amarrou, né, as ideias. Deu uma Sim. amarrada ali, ficou muito bom mesmo. Eu estava ontem, né, no 15 de outubro lá, né, com o Adalberto, que é do CGPG lá, né, CGP, e aí algumas pessoas assim, nossa, mas acho que eles tiveram um certo receio, e eu acho que é normal mesmo, né, mas eu achei interessante alguns questionamentos que acho que foram duas pessoas que fizeram para mim, assim, mas será mesmo que eu consigo fazer a integração desse aluno a partir da escuta dele?
Eu falei, vamos parar para pensar. Eu não estou escutando vocês aqui agora, a gente está conversando aqui agora, a gente está fazendo essa troca também. Vocês também não estão trazendo as dificuldades que vocês têm na escola e dessa escola especificamente, das turmas que vocês têm, do aluno que não é alfabetizado e está no ensino médio, do estudante que falta muito, e a gente não está pensando em soluções, em como tentar de alguma maneira driblar. A ideia é a mesma coisa, partir com os estudantes, mas aí vocês, como professores, vão fazer essa ligação com o tema gerador, mas sem abrir mão nenhuma de nenhum conceito de nada que é importante e imprescindível dentro da sua área. Mas vai ajudar a fazer essa ligação e dar mais sentido. Aí o professor falou assim: nossa, mas sei lá, 4 meses falando sobre o mesmo assunto, não vai ficar cansativo? Eu falei, olha, vamos parar para olhar o calendário, né? Quantos dias de aula a gente tem? Quantas aulas exatamente a gente tem? E a gente for tirar a avaliação, véspera de feriado, nos dias que eles têm, não dá tanta aula assim. Eu falei assim, eu não creio ser um desafio para nós, professores, assim, intelectualmente muito pesado, né? Acho que não é nem muito nem pouco. Acho que tem o que é suficiente para poder se trabalhar, né? E eu fiz essa orientação, a gente pode começar com um tema gerador só, né? E também, assim, viu que não tá dando certo, não tá legal, que eu acho que é muito difícil de acontecer, tá? Pelo que eu relato dos colegas que já fizeram, mas também não tá dando certo, não tá legal, a gente para e repensa a ação também, né? A gente sabe que é um processo, né? Não é algo para ser diferente do que muitas vezes acontece com as políticas educacionais, né? Aqui não é para ser nada forçado, nada vindo de cima para Na baixo, né? Não é verdade, para. Tiago, existe assim um grande receio, né, de alguns professores em trabalhar em equipe, né, em trabalhar junto. Uhum, Tem professores uhum, que trabalham muito bem, assim, individualmente, que dá uma aula muito boa, prepara uhum. seu material muito bem preparado, dá uma excelente aula, mas ele não consegue compartilhar ideias, não consegue compartilhar ideias, não consegue desenvolver um trabalho junto, né? Então, eu acho que, assim, no princípio, esse é o principal desafio Sim. nosso nesse sentido, né? Que todos se sintam parte do projeto, que todos participam, realizam, porque, assim, pela conversa que nós tivemos, inclusive lá na escola, dá para todas as áreas trabalhar um tema, seja ele Uhum. qualquer, né? Dá para fazer um bom desenvolvimento, dá para fazer, desenvolver todo ali o conteúdo que vai trabalhar e tudo. Melhor, se o professor for pensar, vai dar menos trabalho do que ele fazer a adequação do currículo do regular para Tudo sozinho. trabalhar, que não faz sentido nenhum para eles da EJA, eles não Sim. entendem, então fica assim uma coisa meio desproporcional, né? Quando eles se sentem parte daquilo, é mais fácil, é mais fácil. Porque o que que acontece? Hoje, o que que eu tenho lá? Tenho as pessoas mais velhas, né? Os adultos, né? Tenho idosos, né? E tenho a molecada. O que que acontece com essa molecada? Ou quer trabalhar, então faz 18 anos, vai para a EJA porque quer trabalhar, ou porque precisa mesmo, questão de trabalho. Isso os meninos. E as Uhum. meninas novas, porque engravidaram, tiveram filhos e agora estão retornando, né? Então, tudo com bebê, de 8 meses, 10 meses, um ano, Uhum. e aí volta por essa questão, né? E aí tem outros, né? Tem N motivos porque eles retornam. Mas se propõe a atividade, pelo menos, né, no nosso trabalho aqui, a gente percebe que eles fazem. Mas o receio, tem professor que tem receio, né? De aceitar, tem medo, o que que vai acontecer, como que não vai ser, se vai dar certo. Quando você coloca um professor que ele sai da zona de conforto dele, aí ele se sente assim, Um pouco seguro, desconfortável, é não dá certo, normal. né? Ele tem medo, né? A Como gente tem tudo, né? medo das coisas. O novo traz, É, né, as é. mudanças, né? Porque Então, mas eu assim, a acho que gente é se isso. preocupa com eles, né? Então, assim, a gente tem Sim, medo de que talvez não dê certo, né? É, mas foi uma coisa que eu estava falando ontem, assim, né? Aí a gente puxa de novo o Paulo Freire, assim, de a gente esperançar que as coisas vão dar certo, assim, que elas conseguem se encaixar desde que eu tenha intencionalidade naquilo que eu estou fazendo, nas ações que eu estou desenvolvendo. Que é a possibilidade, nunca dá para garantir 100% de nada. Se desse para garantir, eu ia jogar na Mega Sena, né? Mas que se tem uma intenção por trás dessas ações, se tem uma vontade,
se esperança que as coisas melhorem, elas tendem sim a dar certo. É diferente do que se pautar apenas em números, em uma análise de dados muito pobre, muitas vezes, né, para tomar decisões educacionais, né? E a gente está trabalhando no micro mesmo ali, com os estudantes, com os professores. E o trabalho com a equipe ele tem um poder muito grande de integrar as pessoas, né? Das pessoas se ajudarem. A gente fala que às vezes o trabalho docente ele fica muito solitário, assim. É eu ali fecho a porta, eu tenho que trabalhar e não consigo fazer uma conexão com o que o colega está trabalhando e a gente fatia o conhecimento, né? Muito não, às vezes não faz sentido nem para a gente, nem para o próprio estudante, né? Então, essa é uma ferramenta que traz um novo olhar, uma nova possibilidade de um trabalho docente voltado para esse segmento do EJA, né? Sim, vai dar certo. Devagar vai dar certo. Lembrando, eu fico à disposição, tá? Se quiser que eu volte algum outro dia, ou se tiver com dúvida em algum ponto Você mandou o específico. material, né, lá no Sim. grupo, lá você mandou o material. Vamos ver se a gente começa. Agora teve a mudança do conselho de classe, né? Isso, Teve a mudança na foi de última data. hora. Pegou de E aí o surpresa pessoal já também. estava meio tudo que planejado para ser, então, tipo assim, foi semana de prova, foi simulado, foi não sei o quê, todo mundo se programando. E aí talvez seja uma boa semana para a gente começar a fazer as pesquisas, né? Uhum. Começar com esse Sim. projeto. E aí, quando a gente tiver os dados, aí eu vou entrar em contato para você, quando possível, vir para a gente poder Sim. concluir essa primeira etapa, Isso, né? a Esse primeira primeiro etapa, passo, tá certo. né? Tá, fica à disposição. Priscila, fica tranquila, tá? Eu vou reenviar para você, tá? Eu já que a gente é no grupo, mas eu envio no particular aí da escola. E a gente conversa um pouquinho melhor na semana que vem, né? Que aí presencialmente eu vou aí na escola, converso com os professores, apresento a proposta também, acho que vai ser bem legal. Tá? Mas fica Tá tranquilo, a gente bom. vai com calma, com tranquilidade, tá certo? Tá bom, Thiago. Obrigada pela atenção. Desculpa Ah, entre eu sai. A que. gente está com a ação do Não, Conviva, do Setembro Amarelo. sim, sim, Eu sim. estou em horário de ATPC, então Sim, você conhece o ambiente da escola, né? A sim, escola está viva. acontece várias coisas ao mesmo tempo, né? Vou parar a gravação.